Se você tem pego muito pesado com você, se você tem se criticado, se você tem dificuldade em se perdoar, fique aqui, que essa live com certeza vai fazer muito sentido para você. Hoje, no nosso Café com Autoestima, eu vou te dar passos práticos para você começar a se tratar com mais amor, com mais gentileza, com mais carinho e cuidado. Meu café já está aqui a postos, prontinho para jogo. Quem aqui tá com um cafezinho na mão, já pegou essa live, já enviou para 5 amigas. 5 não, quero 10. Já enviei para 10 amigas. E eu aviso logo, já tomei muito café, tô energizada, inspiradíssima. Pessoa que não dormiu direito, de novo, hoje, que eu já disse a vocês que Arthur, ele adivinha, dia de live, vou testar a força da mamãe. Então, inspiradíssima. Ó, como eu caprichei na minha make. Estão vendo? Então vamos lá. Anotei aqui alguns tópicos pra gente não passar muito, certo? Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre autocompaixão, sobre passos para uma autoestima saudável e como a autocrítica nos paralisa. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu já peguei muito pesado comigo, eu já fui essa pessoa e eu ainda tenho que me vigiar, que me policiar pra não entrar novamente nessa armadilha, porque essa armadilha não me leva a lugar nenhum, tá? A autocrítica, ela só nos paralisa, assim como a culpa, certo? E aí eu quero te perguntar, quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque não estava perfeito, porque não estava bom o suficiente, porque a condição não estava ideal? Alguém aqui se identifica com isso? Se você não se identifica, parabéns, arrasou, essa live não é pra você, pode sair daqui, tá? Mas se você se identifica, fique aqui. Fique aqui porque isso precisa parar. Isso precisa mudar. Eu tava em reunião com a Aline, que tá fazendo minha amiga, que tá me ajudando aqui no Insta, né? Tá praticamente tomando conta dele. E a gente tava conversando sobre os projetos que eu tenho, sobre os cafés que eu fazia, café com autoestima, os happy hour, né? Enfim. E quando a gente se torna mãe, o nosso senso de responsabilidade, ele aumenta, né? Porque uma coisa é tirar um dinheiro, investir quando você não tem filho, quando não vai faltar, né? Então você se arrisca mais. Outra coisa é quando você, ai meu Deus, isso aqui vai fazer falta, se eu não tiver um número de pessoas. Pra mim, uma das coisas que mais me bloqueia quando eu vou fazer um evento ou lançar alguma coisa é: e se eu não tiver inscrito? E se eu não tiver ninguém? E se eu não tiver nenhuma mulher? Porque eu só entro numa coisa pra fazer bem feita, né? Antes era perfeito. Agora eu já estou abandonando essa ideia da perfeição, porque a perfeição não existe, ela só nos paralisa, né? Então, se eu for fazer uma coisa, um café, uma roda de conversa, eu vou proporcionar uma experiência legal. Eu vou proporcionar uma experiência agradável, né? Uma das coisas que me bloqueiam é isso, é não ter um número de pessoas inscritas, sempre vem essa voz. E é aí que eu sempre repito: Carla, tá tudo bem. A mente mente. Por que não teriam mulheres inscritas? Se você tem uma agenda cheia, se você não tem espaço para terapia, como não vai ter mulheres querendo te ouvir, querendo te ver, querendo estar mais perto de você com um conteúdo legal de autoestima e autoconfiança? Carla, por que você escolheu esse tema? Da autocrítica à autocompaixão. Como eu falei, né? Aqui está uma pessoa que se cobra muito e que sempre leva isso em terapia. Que não gosta de fazer nada meia boca, que não gosta de fazer nada mal feito, que se programa muito e que fica tensa e rígida quando as coisas não saem como ela planejou, tá? Já melhorei muito, já evolui bastante, né? E já entendi que nada está no meu controle. A gente planeja uma coisa e se não sair como planejado, é o que temos, não é? Então, primeiro de tudo, eu sou a minha musa inspiradora, né? Eu sou o meu case de sucesso. E segundo, eu escuto muito isso com as minhas mulheres, na terapia, na mentoria, mulheres que têm projetos lindos, incríveis. E eu não falo só de carreira, não, sabe? Eu costumo dizer que todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem um chamado, um propósito, né?
E mulheres incríveis que entram em sessão, que entram em terapia, que têm um potencial e vivem em relações duvidosas, vivem em relações disfuncionais. Por quê? Pelo medo, pela autossabotagem. Porque elas pensam que não vão conseguir sair desse ciclo, interromper esse ciclo, abandonar isso. Mulheres que paralisam, que deixam de lançar suas coisas, seus projetos, com medo de dar errado. Gente, só não tem medo quem é irresponsável. Ai, Carla, você é tão segura, você não sente medo. Eu sou segura, mas eu tenho medo. Eu tenho autoestima elevada, mas nem todos os dias eu me acho linda. Não, hoje eu tô assim, hoje eu estou, minha gente. Hoje eu tô um nojo. Hoje eu tô um nojo. Hoje eu acordei com vontade de ficar na cama. Quando eu vi, meu Deus, eu tenho que acordar. Por que Arthur não me deixou dormir hoje? Fiz o que é que eu faço nesses dias? O que é que eu faço? A autoestima é composta por 6 pilares. Então, ao invés de eu entrar na crítica, pensar em cancelar a live e apenas atender, o que é que eu faço? Vamos lá. Capricha nos acessórios. Dá uma carregadinha na make. Gente, isso aqui pra mim já é o máximo do máximo, viu? Quando eu faço isso, eu já meu Deus, arrasei. Já tô pronta pro mundo. Tô pronta pro mundo. Né? Caprichei na sobrancelha, me organizei, botei os acessórios e vim. Você precisa entender que você não vai acordar com disposição todos os dias da sua vida, não. Entenda, veja, eu não acordei com disposição, acordei com vontade de ficar mais na cama. Acordei com vontade de parar o despertador. E aí o que é que eu fiz? Trabalhei a minha imagem, que é um dos pilares da autoestima. Se eu desmarco, quem é do meu time sabe que a realização também é um dos pilares da autoestima. Então, se eu desmarco esse meu compromisso com vocês, que eu só vou desmarcar no dia que eu estiver sem voz, no dia que eu estiver doente. Então, se eu desmarco isso, eu derrubo um tijolinho da minha realização. Porque a realização, pra mim, é o pilar mais importante da autoestima. Carla, minha autoestima tá baixa. Qual o salão que você me indica? Não indico. Eu indico que você pegue seus projetos, pegue suas metas, olhe para elas com gentileza e comece a focar em uma e tire ela do papel. Ative a realização. Então, ao invés de eu me criticar, ao invés de eu me olhar no espelho e, poxa, você tá aí cheia de olheira, não tá legal, essa live não vai ter ninguém, bererei, barará, o que é que eu fiz? Tá com olheira, taca corretivo. Tá com a cara pálida, taca blush. E pronto. Né? Então, ativar a sua energia. Ao invés de se criticar, ao invés de se punir, seja você mesmo o seu próprio combustível. Seja. Ah, hoje eu não tô me sentindo linda. Bota aquela roupa que você mais gosta, faz um cocôzão. Hoje em dia não tem mais cabelo sujo, né? Uma paciente minha falou isso semana passada, eu amei. Não existe mais cabelo sujo hoje em dia, é tudo penteado. Taca o laque, taca o gel e vá. Não saia do espelhinho sem olhar pra ele e dizer, uau, você arrasou. E não precisa estar de cara maquiada e de roupinha bonita pra isso, sabe? Hoje, antes de eu entrar aqui no consultório, quando eu tava finalizando, eu olhei e fiz, parabéns. Você escolheu ir lá. Você escolheu vencer o seu cansaço. Você escolheu cumprir uma coisa que é muito importante pra você, que é esse projeto do Café com Autoestima. Né? Então, as circunstâncias nunca estarão perfeitas. E nos dias que você errar, você precisa se acolher. Coloque na sua cabeça que você é humana e que você vai errar muito. E que bom que você tem a oportunidade de errar para aprender. Então, errou? Poxa vida. Por que aconteceu isso? O que é aqui que foi de minha responsabilidade? Eu gosto de dar um exemplo. Já aconteceu 2 vezes isso nesse meu tempo de formada, nesses meus quase 15 anos atendendo, né? As 2 vezes foi exatamente quando eu estava bem sobrecarregada e cansada. Agendei 2 pacientes no mesmo horário. Uma foi presencial, lá em Aracaju, e aí imagine a cara da psicóloga, né? Eu saio, gosto de dar esse exemplo em palestra também. Saí da porta e vamos lá, opa, 2. Como assim? Terapia em grupo, terapia em dupla, é o quê? E aí eu lembro que eu abri, aí elas, né, riram, porque elas já tinham entendido tudo, né? Estavam me esperando como assim, esse horário é meu. E aí eu fechei e fiz 1 minuto, vou entender o que aconteceu. Taquicardia, entrei em pânico. Nessa época eu lembro que eu tava com obesidade, grau 2, foi assim, o meu ápice.
Eu realmente só trabalhava, mergulhava em trabalho, sabe? E me cobrava demais, me cobrava excessivamente. E aí eu olhei lá, entendi o que aconteceu, né? Provavelmente respondi enquanto estava ocupada e agendei as duas no mesmo horário. E aí quando eu saí, eu costumo dizer que eu não tenho pacientes, eu não tenho clientes, eu tenho um time, eu não tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma equipe, um time maravilhoso. E aí quando eu saí, Carla, a gente já resolveu, ela vai ficar, eu vou, e aí depois você me vê, muito obrigada. E eu atendi, deu tudo certo, mas gente, a minha terapia precisou ser antecipada. Tiago, meu Deus, meu psicólogo, isso nunca aconteceu. Nessa época eu tinha muita insegurança, eu não confiava no meu potencial como psicóloga. Eu achava que qualquer rio ia espantar paciente, ia espantar cliente, né? E aí foi aí que eu comecei a trabalhar e fortalecer ainda mais a minha autoestima. Foi entrando na obesidade que eu comecei a praticar a autocompaixão. Porque muitas mulheres, se você está acima do peso, talvez você se identifique, né? Eu não presto, eu falho comigo, eu não tenho vergonha na cara, era o que mais falava pra mim. Eu não tenho vergonha na cara. E eu lembro que eu dizia, eu consigo tudo. Eu tô no auge da minha carreira, eu tô num casamento muito bom, eu tô conquistando minhas coisas. Poxa, eu não consigo fechar PORRA da boca pra emagrecer. Eu não consigo ir pra uma academia. E aí eu só chicotinho. Quando eu mergulhei em práticas de autocompaixão, em práticas de atenção plena, eu comecei a emagrecer, né? Eu parei de fazer dieta e comecei a entender o que o meu corpo queria e precisava. Isso não significa que todos os dias são assim. Não são. Porque os dias não são perfeitos, lindos o tempo inteiro. Sua noite de sono não é a mesma todos os dias. Não é. Queria muito dizer, mas não é. Queria dizer que é, mas não é. Então, nos dias que você mais erra, nos dias que você mais falha e fracassa, são os dias que você mais precisa de autocompaixão, de autocuidado. Gente, o autocuidado, ele salva. A autocompaixão, ela nos salva. Sabe? E aí, ao invés de você se criticar, você precisa se acolher e se amar. Então, é nesses dias que você precisa se acolher ainda mais. E aí, a autocompaixão não tem nada a ver com vitimização, muito pelo contrário, não gosto, não tenho paciência pra isso, né? Tanto que meu perfil é ser mais carrasca do que ser vítima. E o que é que a gente faz? Anotem aqui, escrevam aqui. Mulheres maduras buscam solução. E já envio para aquelas mulheres que vivem se criticando, se chicoteando, se vitimizando e não saem do lugar. Porque se a vitimização te levasse a algum lugar, meu amor, o que teria nesse mundo eram pessoas lá, sabe? Pessoas que conquistaram tudo. Então, não, a autocompaixão, o autoacolhimento não tem nada a ver com a vitimização. Mulheres maduras, adultas e responsáveis, que é com que eu trabalho hoje, tá? A única criança que eu trabalho é o meu filho. Mulheres maduras, adultas e responsáveis focam em solução. E não em... Valeu, Amara, tá aí, né? E não em buscar culpados. E não em terceirizar responsabilidades. Eu não fiz isso por causa disso. E aí eu lembro que naquele dia eu fiquei, né, com essa vozinha reverberando, poxa, será que fulana vai aparecer de novo? Isso não foi legal. E aí qual foi a solução que eu tive? Foi daí que eu comecei a entender que eu não conserto erros. Eu reparo erros. Eu amenizo. E eu não me permiti errar. As minhas sessões, elas eram muito rígidas. A Mara, que é paciente, deve saber disso, porque ela tá comigo desde 2016, né? Hoje já em processo de alta terapêutica, de manutenção. Eu era muito durinha, eu não era espontânea, leve, natural. Hoje eu cruzo perna, eu me mexo, né? Eu não vou em roupa desconfortável só pra parecer, né, elegante, perfeitinha. Então, quando a gente muda, até o nosso trabalho muda. Quando a gente muda essa voz aqui dura, tudo muda. Tudo muda. E aí eu lembro que eu não cobrei a sessão. Não cobrei a sessão dessas duas pacientes. Fiz essa sessão apresenta. Não, Carla, imagina, de jeito nenhum. Mererê, barará. E aí eu falei, não é por você, é por mim. Eu vou me sentir melhor dessa forma. Porque uma coisa que eu não suporto
desmarcação. Uma coisa que eu tenho muita responsabilidade em cumprir horário, cumprir compromisso, né? Então imagina o tempo daquela pessoa, foi lá e não teve sessão. Olha a frustração. Então, o que fazer quando errar? Focar em solução. Mulheres maduras e adultas focam em solução. Então todo mundo ficou feliz. Elas ganharam aquela sessão da semana e eu me senti mais tranquila porque reparei o meu erro. E aí vocês acham que esse foi o único erro da minha carreira? Não, já aconteceu outros. E é assim que eu vou lidando. É assim que eu vou amenizando. Né? Então, como fazer para amenizar o que eu fiz? Se você ficar só com chicotinho, você não vai sair do lugar. Entendendo a autocrítica. Gente, a autocrítica geralmente ela tem origem lá na nossa infância, tá? Se você é uma filha de pais que te cobraram demais, se você tinha que ser um bom exemplo, se você tinha que ser uma menininha comportadinha, prazer, né? A tagarela, a que fala com as mãos, que fala alto, tinha que ser uma mocinha educadinha, né? Os nossos pais, eles fizeram o que podia com os recursos que eles tinham naquele momento. O acesso não era o acesso que a gente tem hoje. Então você, como mulher adulta e madura, vamos voltar? Eu sou uma mulher adulta e madura e foco em solução. Você, mulher adulta e madura, precisa saber o que fazer com os traumas, com os danos que os seus pais causaram na sua cabecinha. Porque sim, eles nos amam incondicionalmente, mas eles causaram muitos traumas, né? E o que fazer com isso? Então, geralmente, essa pessoa que se cobra muito é uma pessoa que precisava dar conta de tudo, é uma pessoa que não podia errar, é uma pessoa que ficava muito de castigo ou apanhava, né? Então isso gera o quê? Impacto na sua autoestima. Você cresce achando que não é bom o suficiente. Não é. Eu me policio muito para não brigar com meu filho, né? Claro que eu não faço isso sempre. Mas aqui a gente tem um mantra. Foi de propósito? E aí, quando ele faz alguma coisa, ele já faz. Mas não foi de propósito. Tudo bem. Tudo bem. E aí, ontem ele derrubou a água lavando a mão e fez uma bagaceira no meu banheiro e ele fez. Eu tô reparando o meu erro, mãe. Eu tô consertando o meu erro, mãe. Eu comendo com Samuel antes de atender. Vocês não têm noção o quentinho no meu coração, não, que deu. Eu, isso mesmo, filho, você quer ajuda? Ele, não, eu consigo fazer sozinho, se eu não conseguir, eu chamo vocês. Então, o que é que eu tô cultivando no meu filho? Uma autoestima saudável, uma confiança, um senso de capacidade. Ele vai entender que ele vai errar e que ele vai ter que se responsabilizar por isso. E ele só tem 4 anos. Então, ao contrário do que vocês imaginam, a autocompaixão não é a vitimização. Eu não fui lá limpar por ele. Eu não disse assim mesmo, mamãe faz isso. Não. Ele se responsabilizou. Ele disse que não foi de propósito. E ele foi lá e reparou o erro dele. E aí o que é que eu falo? Filho, você vai errar. E você vai errar muito. Muito. E o meu amor por ele não vai depender dos acertos dele. Porque o amor de uma mãe por um filho é incondicional. Então eu não posso amar o meu filho só quando ele me agrada, só quando ele tira a nota 10. Não posso. E aí você acaba fazendo isso com você mesma. Você só se ama quando você cumpriu sua tarefinha, sua agendinha, seu scriptzinho, fez aquele atendimento uau, fez, sabe, teve um dia lindo de sucesso. E é nos dias que você erra que você mais precisa do amor próprio. O seu amor por você precisa ser incondicional. Repitam isso pra você. O meu amor por mim precisa ser incondicional. Precisa ser no dia que eu tô mal. Nesses dias eu preciso me amar ainda mais. Eu preciso me validar e me fortalecer ainda mais. Senão eu acredito nas armadilhas do mundo, nas armadilhas da sociedade e acima de tudo nas armadilhas da minha mente. Porque a mente mente o tempo inteiro. Então, um dos malefícios da autocrítica é detonar a sua autoestima. Na vida prática, isso influencia na sua maternidade, na sua carreira, na sua relação com seu chefe, com seu marido, nas suas relações pessoais. Uma mulher que não tem confiança e não tem uma boa autoestima,
traz impactos em todas as áreas da vida dela. Não adianta. Não adianta. Então a sua autoestima, ela tem que vir de dentro, ela tem que vir de você. O seu amor próprio, já diz, ele tem que ser próprio, ele tem que ser de mim. Eu não posso esperar que meu marido me ame se eu não me amar. Eu vou nutrir uma relação de dependência emocional. E eu preciso estar com meu esposo porque eu escolho ele, porque eu amo. E não porque eu dependo dele incondicionalmente. Não é lindo um relacionamento que o homem tem aquele ciúme excessivo, que a mulher tem aquele ciúme excessivo, que faz aquela faxina no WhatsApp? Não é. Somos seres livres. Enquanto você não praticar a sua autoestima, a sua autocompaixão, enquanto você não resgatar a sua autoestima e autoconfiança, você só vai entrar em relacionamentos trashes. Tá fazendo sentido? Já tá enviando aqui na setinha, nesse aviãozinho aí pras amigas. Quero essa live subindo. Quero essa live lá em cima. Ok, quem aqui já tentou, já deixou de tentar alguma coisa com medo da perfeição, com medo de não estar perfeito e não estar bom o suficiente? Tenho certeza que várias de vocês vão se identificar. Tá? Tratar-se como trataria uma amiga querida, uma melhor amiga. Tratar-se como gostaria de tratar uma amiga, né? Se tratar como você trata uma melhor amiga, uma amiga querida, não é vitimismo. É autorresponsabilidade para entender que você vai errar. É autorresponsabilidade para entender o que fazer com esse erro, como consertar, como reparar esse erro. Isso é autocompaixão. Isso não é vitimismo. E aí eu coloquei aqui os 3 pilares. 3 pilares da autocompaixão, tá? Por Kristin Neff. A autobondade, a humanidade comum e a atenção plena. Lembra que eu falei? Quando eu estava com obesidade, comecei a me tratar, a praticar a atenção plena, a me tratar com mais bondade e com mais gentileza. Então, autobondade versus autocrítica. A humanidade comum versus isolamento. A atenção plena versus identificação excessiva. Então, ao invés de dizer, eu, Carla, sou um fracasso. E eu não presto, sou um fracasso. Diga, eu, Carla, errei. Mas isso não define quem eu sou. O seu erro não pode definir quem você é. A gente costuma ser bucha para as coisas ruins, né? E as coisas boas a gente é o quê? Teflon. Então não adianta se você fizer 9 coisas bem feitas e direitinho. Se você fizer uma, enquanto você ficar na autocrítica, você só vai focar nessa uma que não deu certo, que você errou. Então o erro não te define, você não é um erro, você não é um fracasso por não ter conseguido. Ok? Quem aqui vai se tratar com mais amor a partir de agora? Então vamos lá. O caminho da autocrítica para a autocompaixão. Primeiro de tudo é o autoconhecimento. Não dá pra gente amar alguém, perdoar alguém que a gente não conhece. Então você precisa se autoconhecer. E aí você vai reconhecer essa voz crítica, essa voz dura aqui, ó, que fica aqui reverberando em você. Né? Reconhecer essa voz interna. Dispensar essa voz interna. Não, eu não sou só um erro, não. Não, isso não vai me definir. E vai se questionar. Eu falaria isso pra alguém que eu amo? Eu falaria isso pra minha melhor amiga? Eu diria, amiga, você não faz nada bem feito, né? Ô bicha preguiçosa. Ô bichinha burra. Não, você não iria fazer isso. Não iria. Eu quero que você, quem tá aqui ao vivo, escreva uma frase dura. Uma frase dura. Ai, eu tô gorda. Ai, eu não faço as coisas bem feitas. Ai, eu sou procrastinadora. Procrastino muito. Eu sou um fracasso. Agora vamos reformular. Por que eu procrastino muito? O que é que tem me impedido de agir? E eu estou me intitulando como procrastinadora. O que é que tem me paralisado? O quê? Autoestima é diferente de perfeição.
Abandone a ideia do eu sou perfeita, eu quero ser perfeita, eu gosto de fazer tudo perfeito. Não. Troque por eu gosto de coisas bem feitas. Eu faço tudo bem feito. Eu entrego o meu melhor. Mas nunca perfeito, porque a perfeição não existe. Enquanto você buscar isso, enquanto você viver buscando a perfeição, você vai adoecer. Tá? Você precisa se valorizar mesmo com falhas, eu coloquei aqui. E a autocompaixão fortalece, porque reduz a comparação. Mulher ama se comparar com outra mulher. Estimula a sua autenticidade, a sua criatividade, a sua espontaneidade. Você fica mais leve. As coisas fluem mais. E ajuda a reconhecer conquistas sem depender da aprovação externa. É por isso que eu falo celebrar. Eu digo conquistar e celebrar. Ou coisa boa é quando você se celebra. A celebração, ela anda juntinho da gratidão. Você não tem como celebrar algo se você não for grata. E não é aquela gratidão que adoece, que passa pano nas coisas que não deram certo. Não, é autocompaixão. Sabe? É uma autocompaixão real. Quantas mulheres não se celebram? Quantas mulheres vão trabalhar com cólica, morrendo, e estão lá de carinha bonitinha? Então eu quero te convidar a se celebrar a partir de agora. Eu quero. Celebre as pequenas conquistas. Não espere a aprovação dos outros. Ai, meu marido nem me parabenizou. Ai, eu criei não sei quantos filhos e eles não me valorizam. Cara, você nem se valoriza. Por que você quer que eles te valorizem? Não é obrigação deles, não. A obrigação é sua de se valorizar. A obrigação é sua de se validar. Tá? Tudo bem a gente fortalecer, né? Dar uma nutrida, aquela confetinho no ego dos elogios. Elogio é muito bom, mas não é válido se você não se aprovar. O elogio do outro não vira confetinho se você só se criticar, se você só pegar pesado com você. Tá fazendo sentido? Vamos lá, que eu me empolguei agora. Então vamos lá. Para resumir. A autocrítica enfraquece. A autoestima fortalece. Então vamos lá? A autocrítica enfraquece, me detona. A autoestima me nutre, me enaltece, me fortalece. Então por que você vai viver com um chicotinho aí em você, focando no que você não conseguiu fazer? Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai viver desse jeito? Numa relação doentia, numa relação de abuso, né? Abusiva com você mesma. Essa é a pior relação que você pode ter. Muitas mulheres vivem esse relacionamento disfuncional com elas mesmas. A autoestima nasce do equilíbrio entre exigência e acolhimento. Uau! A autoestima nasce do equilíbrio da exigência e do acolhimento. Então é autoconhecimento para não se vitimizar e autoconhecimento para não se criticar excessivamente. Não é viver uma vida passando pano para os seus erros. Não. É viver uma vida sem justificar os seus erros. Entendendo que você é adulta, madura e responsável para assumir os seus erros. E entender que você vai errar. E tudo bem. O que fazer com esse erro? Agora, eu quero que quem tá aqui, feche os olhos. Feche os olhos. Respire bem profundamente. Vou fazer uma prática que eu utilizo em sessão. Envie para mulheres que precisam se autoacolher, se amar, tá? Feche os olhos. Respire fundo. Quando você aprende a se tratar com compaixão, sua autoestima deixa de ser um peso. Quando você aprende a se tratar com compaixão, a sua autoestima deixa de ser um peso. E passa a ser sua força. Tá? Então, de olhos fechados, eu quero que você respire bem profundamente. E eu quero que você dê uma mergulhada nas suas dores.
Mergulhe nos seus erros. Eu sei que tem muita mulher aqui que tem assunto mal resolvido, que não se perdoou. Eu quero que você se conecte com esse sentimento. E se conectando com esse sentimento, eu quero que você deixe a emoção vir. Deixe ela vir. Respire bem profundamente e lentamente. E eu quero que você repita para você mesma: eu escolho me amar. Mesmo diante desse erro tão feio, tão pesado, eu mereço o meu amor. Eu mereço o meu perdão. Um erro não me define. Respire mais profundamente, lentamente, solte. E eu quero que você visualize você mesma com a roupa que você goste, com o cabelo que você goste, com uma maquiagem que você gosta, com um esmalte que você gosta. Eu não quero que você visualize sua musa inspiradora, sua ídola, sua artista global predileta. Eu quero que você se visualize num cabelo que você goste, num rosto que você goste, numa maquiagem que você goste, com acessórios e roupas que você gosta. E eu quero que você olhe para essa mulher que está aí dentro de você adormecida e diga: a partir de hoje, eu vou me amar incondicionalmente. Por mais difícil que seja o caminho, porque não é fácil. O autoconhecimento não são só flores, não é só flor. Tem muito obstáculo, tem muito espinho no caminho. Mas uma mulher que se cuida, que se nutre, que se conhece é uma mulher liberta, é uma mulher livre, é uma mulher segura e dona de si. Então, ainda de olho fechado, para quem está aqui ao vivo, eu quero que você fale mais uma vez: eu escolho me amar. Eu escolho me acolher. Eu escolho me perdoar. E a partir de hoje, eu vou me cuidar mais. Eu vou silenciar essa voz dura que fica aqui na minha mente o tempo inteiro, dizendo que eu não sirvo pra nada, que eu tô atrasada, que eu não evoluí, que tá todo mundo mais adiantado do que eu. Eu vou olhar pra minha história, eu vou honrar a minha história. Respire bem profundo e solte lentamente, tranquilamente. E aos pouquinhos você vai voltando pra gente encerrar o nosso café com autoestima de hoje, com o tema da autocrítica à autocompaixão. Envie essa live para mulheres que precisam se amar, para mulheres que precisam se acolher, tá? Vamos criar uma comunidade semanal do Café com Autoestima. Vamos juntas, vamos criar nossa comunidade. Toda quarta-feira eu quero vocês de xicrinha na mão, printando aqui a live, me marcando. Posta o cafezinho e me marque. Prontas para o nosso Café com Autoestima. Ok? Um beijo e vamos juntas.